Ok, vamos seguir adiante, então, nos slides aqui com a nossa apresentação. Eu quero ser um pouco... Eu vou trazer alguns problemas mais simples aqui para a gente, como eu falei, progressivamente e criando dificuldade, né? Bem, eu quero só relembrar aqui uma coisa que o Gustavo já comentou aí exaustivamente, mas para a gente fixar aqui 4 elementos principais na formulação de um problema. São 4 coisas que a gente não pode esquecer. Primeiro é um conjunto de parâmetros. Esses parâmetros não são decisões a serem tomadas. Esses parâmetros, eles são dados que são obtidos numa etapa prévia antes da modelagem do problema, ok? Então, por exemplo, para eu produzir um determinado produto, eu preciso de matéria-prima. Que matérias-primas são essas? Quais são as disponibilidades dessas matérias-primas? Qual é o custo envolvido em cada um dos produtos a serem produzidos? Quanto custa estocar um item? Então, tudo isso tudo isso que eu estou falando aqui são parâmetros do problema. Então, essa parte de levantamento de dados inicial, né? Eu tenho uma parte que é essa etapa de levantamento desses dados. Como funciona isso para nossa disciplina? Eu vou trazer esses dados para vocês, eu vou formular um problema e vou mostrar isso para vocês, ok? Mas, na vida real, bem, hoje com a internet das coisas e tudo mais, a gente tem uma série de dados em abundância, parâmetros em abundância, né? Diversos sites e possibilidades de busca de dados, né? Para que a gente possa imputar nos problemas. Então, muitas vezes, esses dados obtidos automaticamente são transformados em parâmetros de entrada para um modelo de programação linear, né, para a formulação de um modelo desse. Por exemplo, o Brasil tem um projeto que chama Pirata, que é um projeto Brasil-França, onde eles instalaram várias boias ao longo do Oceano Atlântico na costa brasileira ali. Então, na verdade, ao longo da costa brasileira, você tem diversas boias localizadas no oceano, e essas boias, o objetivo é medir várias coisas. Salinidade naquele ponto, em várias alturas, né, do mar. Essa boia ela é profunda, né? Então a gente eles medem nesse projeto a salinidade da água, velocidade do vento, mede temperatura da superfície do mar. Então tem diversos parâmetros e eles disponibilizam esses dados diariamente numa plataforma, num site, num portal, onde todas as pessoas podem acessar. Bem, o que a gente faz com esses dados? Bem, tem artigos que dizem que o verde da Amazônia pode estar relacionado com a temperatura da superfície do mar, que a ocorrência de eventos extremos na costa pode estar relacionada às mudanças da temperatura da superfície do mar. Então, na realidade, o que a gente faz é usar esses parâmetros, por exemplo, para construir modelos de previsão. Quando é que ocorre, quando um determinado padrão de comportamento acontece no mar, e eu consigo identificar esse comportamento antes da ocorrência de um evento extremo, eu consigo, por exemplo, antecipar a ocorrência de um ciclone, coisas desse tipo, né? Então, mas esses dados são parâmetros que a gente vai dar de entrada para um certo modelo, né? Uma outra parte importante são as variáveis de decisão, que são as decisões quantificáveis. Em geral, a gente diz que tem N decisões quantificáveis e representa essas decisões por variáveis, por exemplo, do tipo x1, x2 e xn. Então, quanto produzir do produto 1? Bem, X1. Quanto produzir do produto 2? X2 e assim por diante. Tá? Então, quanto produzir de um determinado item é uma decisão a ser tomada. Então, eu vou quantificar essa decisão, então, essa decisão quantificável, eu chamo isso de variável de decisão. Ok? Bem,
Com as variáveis de decisão, a gente monta o que a gente chama de função objetivo. Eu construo uma função objetivo que nada mais é do que uma função de desempenho. Ou seja, para cada decisão associada, ou seja, para cada esquema de produção, eu tenho várias possibilidades de produção. Para cada possibilidade de produção, eu avalio essa medida de desempenho associada a essa solução e vou observar, por exemplo, qual é o lucro associado a essa solução. Aí eu pego uma segunda solução de produção e vou avaliar qual é o desempenho dessa solução, ou seja, qual é o valor de lucro associado a essa solução. E, naturalmente, o que eu quero fazer numa aplicação desse tipo é maximizar o lucro. Então, a solução que me der o maior lucro, eu vou optar por ficar com essa solução, ok? Então, essa função objetivo, ela é uma função objetivo, como o Gustavo falou mais cedo, é uma função objetivo escrita em função dessas variáveis de decisão. Né? Tudo que vem depois de variáveis de decisão é escrito em função dela. A função objetivo e também as restrições do problema. As restrições do problema visam descrever as limitações do problema. Então, eu não tenho lucro infinito porque eu não consigo produzir infinito. Mas eu não consigo produzir infinito porque eu tenho limitação, por exemplo, de mão de obra. Então, eu não tenho pessoas trabalhando 24 horas por dia. Eu não tenho máquinas trabalhando infinitamente para produzir infinitos itens. Então, eu tenho horas definidas de produção, tenho mão de obra definida, um total de horas de trabalho. Eu tenho máquinas que têm capacidades produtivas também, que têm limitações, enfim. Então, eu tenho uma série de restrições que eu preciso levar em consideração quando eu estou otimizando o meu problema, ou quando eu estou interessado em aumentar o lucro ou diminuir o custo. Tá? Então, é por isso que eu preciso, essas restrições são importantes. Esquecer uma restrição de um problema, quando eu estou modelando, né, é gravíssimo e pode ser fatal. Né? No sentido de que você apresenta para o gestor da área lá uma solução que na prática não vai fazer sentido. Mas o problema, a pesquisa operacional, ela tem etapas que são bem definidas. E essas etapas bem definidas, uma das etapas é o que a gente chama de validação. Normalmente, na vida real, quando a gente constrói um modelo, a gente não pega esse modelo matemático e aplica direto lá no problema real. Em geral, a gente testa em instâncias controladas, em problemas controlados, onde eu tenho uma ideia da solução, e depois, uma vez feito isso, eu vou resolver o problema perto do problema real e validar isso com o gestor da área. Aí vai dizer, não, olha, esse tipo de solução não faz muito sentido prático. Bem, eu vou voltar para o meu modelo, vou observar as restrições, o que eu esqueci, enfim. Esse é o processo que faz parte do trabalho de modelar, ok? De modelar e construir um modelo de pesquisa operacional, um problema de programação linear e resolvê-lo. O que pede é que vocês sempre resolvam o problema nessa ordem. Definir variáveis de decisão, depois define a função objetivo e depois escreve as restrições. É importante que a gente tenha método para fazer as coisas. Acontece muito, a gente passa a formulação do problema em sala de aula, né, e o pessoal começa, não, essa restrição, mas espera aí, qual é a definição quais são as variáveis de decisão e qual é a definição dessa variável de decisão? É importante explicitamente escrever X1 é a quantidade de produtos do tipo 1 a serem produzidos. Então, é importante escrever isso, é importante ter método para resolver os problemas. Né? Então, primeiro, descreve explicitamente as variáveis de decisão, depois a função objetivo e depois as restrições. Nós vamos cobrar vocês dessa forma, tá?